No episódio do Vozes da Arena de hoje, a gente foi conhecer o João Aleixo, o diretor e fundador da The Future School, uma escola de tecnologia em inglês para crianças e adolescentes que fica sediada aqui em São José do Rio Preto. E uma das coisas mais legais, recentemente eles participaram da 10ª temporada do Shark Tank Brasil, o maior programa de empreendedorismo do Brasil e do mundo. Espero que vocês gostem desse episódio. Fiquem com o episódio 3 do Vozes da Arena. Fala pessoal, a gente chegou aqui na The Future, estou aqui com o João Aleixo. Fala João, pode se apresentar para a câmera aí. E aí pessoal, eu sou o João Aleixo, fundador da The Future School, hub de inovação e tecnologia para crianças e adolescentes. Legal demais. E João, para começar essa entrevista, acho que não teria jeito melhor do que você contar um pouco da sua trajetória, como que você chegou até aqui, por que você começou a The Future, como que foi esse começo? Cara, eu sempre quis ter um lugar como esse quando eu era criança. Uma escola que ensinasse a gente a desenvolver jogos, aplicativo. Não tinha muito sobre robótica ainda, mas eu fiz alguns cursos quando eu era pequeno e sempre quis desenvolver meu próprio jogo, mas não existia nada parecido. Não existia ferramenta, não existia curso. O que tinha era você entrar em fóruns americanos de programador, ler o que os programadores estavam escrevendo ali e tentar implementar no seu jogo, no seu projeto. Sim. Ou fazer cursos que iam direto em linguagem de programação e que era muito difícil, né? E para criança era pouco didático, pouco pedagógico. Então, a vontade de criar The Future foi justamente pensando assim, o João queria ter tido acesso a isso quando era criança, não existia. Sim. Então, acho que o principal ponto foi esse, eu sempre quis trabalhar com jogos desde pequenininho. Eu tinha um caderno onde eu escrevia minhas histórias, os jogos que eu gostava, eu escrevia as continuações, né? Então, eu tenho lá, o meu jogo que eu mais gostava era tipo o Paper Mario. E aí eu zerei o Paper Mario e depois eu pegava um caderno e fazia o que eu imaginava que fosse o Paper Mario 2. Sim. Aí fiz isso com God of War, fiz isso com vários jogos e o que eu tinha de ferramenta era isso. Então, era a forma como eu tinha para dar vida à minha imaginação. E desde pequenininho sempre quis trabalhar com isso, com jogos, só que não existia nada sobre isso. E fiz faculdade de desenvolvimento de jogos. Ali com 17, 18 anos entrei, terminei a faculdade não querendo mais trabalhar com jogos. Me traumatizei. Por que? Cara, não curti a dinâmica de desenvolvimento de jogos, porque é um negócio que você depende de outras pessoas, é muito difícil fazer um jogo sozinho, né? Você tem ali o programador, o modelador, o animador, o sound designer, então são muitas competências que uma pessoa só, para passar por elas, é muito difícil. Então, para sair um jogo legal, você depende de muita gente, né? E eu não me sentia confortável, assim, embora na faculdade eu tive uma equipe maravilhosa. Meus amigos de faculdade eram uns caras crânios 1000 vezes melhor do que eu, né? Principalmente na área de programação. Mas eu não curti essa dinâmica, né? De ter o meu trabalho travado pelo trabalho de outra pessoa, embora, igual eu falei, na minha equipe da faculdade fluía muito bem as coisas, mas essa dinâmica de trabalho, eu falei assim, não curti, não era muito isso que eu queria. Tanto que no final da faculdade, ali, o último ano, eu já comecei a fazer uns cursos de marketing digital. O marketing digital estava crescendo na época também, 2016. 2016. 17. Era a época que você pegou bem no começo da crescente, né? Sim, então. Peguei uns cursos de marketing digital, fiz uns testes de campanha na pizzaria do meu tio, entrei para uma agência lá em São Paulo que trabalhava com marcas legais, como por exemplo, Sony, DreamWorks, Hello Kitty, Moranguinho, essas marcas assim. E eu gostava dessa dinâmica de marketing digital. Sim. Tanto que quando eu me formei, eu voltei para Rio Preto, não gostei de morar em São Paulo. Eu falo que Só Paulo é uma cidade que só é legal morar se você tiver dinheiro. Sim. Se você não tem dinheiro, você só passa perrengue. Não sou muito fã de São Paulo, não. E aí acabei voltando para Rio Preto. E no que eu voltei para Rio Preto, eu entrei para trabalhar como marketing. E aí entrei numa empresa de educação corporativa, depois fui para uma indústria. E no meio da indústria, assim... E você tinha quantos anos? Eu tinha 22. 22. Tá. Recém-formado, me formei ali com 21, fiquei trabalhando ali. E aí, nesse meio tempo, trabalhando lá na indústria, na área de marketing, o meu supervisor, na época, falou, tá vindo uma escola de games para Rio Preto.
E aí eu falei, de games? Eu falei, que legal. Aí eu entrei no site, uma marca concorrente hoje, né? Entrei no site, pesquisei, achei o site bem legal. Falei, cara, que legal, não sabia que existia isso. E aí comecei a pesquisar outras marcas, andei vendo várias marcas que existiam, avancei com algumas em relação à franquia e, cara, tomei a decisão de abrir uma escola. E pedi demissão de onde eu estava e comecei o que hoje é The Future, né? O que hoje é The Future, a gente teve umas mudanças aí ao longo do tempo, mas o que hoje é The Future eu comecei lá com 23 anos. E aí foi uma conversa que eu tive com meus pais, né? Eu falei que eu ia pedir demissão de onde eu estava trabalhando e que eu queria tentar abrir essa escola e que tinha que ser naquela hora, porque se eu deixasse para depois ia começar a aparecer muitas opções, muitas marcas, muita coisa no mercado e que daí para ser mais um só eu não queria arriscar. Então ou eu começava naquele momento ou eu desencanava e ficava onde eu estava mesmo. Entendi. E aí, né, ao longo dos últimos 7 anos, teve muita coisa que a gente pode ir conversando depois. Mas a origem da The Future, eu falo que começou lá com 7, 8 anos, quando eu tava montando as minhas histórias, continuando os jogos. Então foi algo que você sempre flertou ali, né? Sempre esteve presente na sua vida. É diferente de alguns empresários que a gente conhece, de que a pessoa foi por oportunidade mesmo. A oportunidade apareceu ali, talvez nem tinha tanto afinidade com o mercado assim, o seu caso é diferente. É muito legal observar esse ponto. E depois que você abriu, aí surgem os primeiros desafios, né? E qual que foi os primeiros grandes desafios e como você resolveu eles? Cara, eu penso que assim, eu tive 4 anos de rodando em volta do rabo. 4 anos? 4 anos. Tem uma frase do Bolt, né, que ele fala, eu treinei 10 anos para correr 10 segundos, né? É um negócio assim que ele fala. E é a mesma coisa aqui, tipo, os primeiros 4 anos foram batendo cabeça, fazendo coisas que não deram certo, coisas que deram errado, coisas que deram pouco certo. Então, assim, o resultado era pequeno, mas o trabalho era muito grande, não conseguia olhar para outras coisas. Então, primeiro ano foi basicamente tirando dinheiro, né, pagando conta. Foi um ano que eu lembro que eu conseguia tirar, assim, depois de 8 meses de empresa, R$ 500 por mês. Tirava R$ 500 por mês só pra, sei lá, pagar um lanche, alguma coisa, que eu morava com meus pais, então não tinha aluguel, essas coisas, não tinha essa possibilidade. Depois de um ano de empresa, foi quando eu consegui tirar um pouquinho mais, assim, consegui tirar 800, R$ 1.000, fiquei ali. E quando a gente completou 18 meses, eu pensei, eu cheguei a avaliar quanto que custaria para fechar a empresa, porque eu estava muito arrependido, assim. Era uma época que eu lembro que eu chorava toda semana. Eu falava, putz, larguei uma carreira de sucesso, porque na indústria onde eu estava, eles estavam começando o setor de marketing digital e eu era o único funcionário do setor, então eu provavelmente ia desenvolver aquele setor ali. Eu lembro que quando eu pedi demissão, eles perguntaram assim, existe alguma coisa que a gente possa fazer para você ficar? Aumento, algum cargo diferente, troca de área e tal. Aí eu falei, não, eu vou sair para abrir meu negócio e eu quero tentar. Então nesse momento ali, com 18 meses, eu tava muito arrependido. Eu ganhava bem. Na época, eu tava ganhando R$ 2.500 mais ou menos na carteira. Falando 2017, 18. Então, pré-pandemia, né? Hoje equivaleria a um salário de uns R$ 5.000, mais ou menos. Então, para um cara que acabou de se formar, é um 21 grande anos, salário, 22, sim. E ainda pegava uns trabalhos por fora, que ainda me rendia R$ 1.500, R$ 2.000 trabalhando na parte da noite, né? Então, tirava bem, assim, na época. E aí, quando abri a escola, eu tive que parar com todos os trabalhos, porque não dava tempo. E não ganhava dinheiro. Então eu pensei de fato em fechar a empresa com 18 meses, só que foi bem numa época onde estava rolando o prêmio ACIRP. E aí eu fui participar do prêmio ACIRP e eu sou uma pessoa que, assim, quando eu participo de alguma coisa, eu sempre participo para ganhar. Isso não significa que eu sempre vou com a cabeça de que eu sou melhor, mas eu vou com a cabeça de que eu vou fazer tudo o que tem para fazer para tentar ganhar. Eu não gosto daquela mentalidade de tipo, vamos participar para competir. Eu não gosto. Eu gosto de tipo, eu olho para o negócio. Eu tenho
possibilidade de ganhar, eu participo. Se eu acho que eu nem consigo ganhar, eu não participo. Tipo assim, um curso de dança você nunca vai me ver, porque eu não tenho nenhuma possibilidade de ganhar. Então eu nem entro. Agora, sei lá, numa corrida, talvez eu entro pra me desafiar e tudo mais, pra ficar num pódio legal. Então, eu sempre olho para as competições e vejo se vale a pena entrar. E no Prêmio ACIP foi exatamente isso. Eu olhei o que eles estavam pedindo e falei, vou dar o meu máximo. Então, eu lembro que eu peguei um feriado, fiquei o dia inteiro fazendo o documento, deu umas 40 páginas, se não me engano, e mandei para eles. E nessa época que eu estava assim, pensando em desistir, fechar a The Future, eu recebi uma ligação do presidente da CIRP falando, né? Você foi um dos escolhidos para ser premiado no Prêmio CIRP esse ano como na categoria de jovem empreendedor. E você não pode falar nada. A mesma coisa do Shark, né? Que depois a gente pode falar. Sim. Você tem que ficar quieto, não pode falar para ninguém, mas estou te avisando porque vai começar a chegar imprensa e aí, né? Você tem que saber lidar com isso. E aí foi uma virada de chave, porque foi uma época onde eu estava desmotivado e mesmo não ganhando dinheiro, a questão do prêmio foi muito importante, porque mostrou que eu tinha uma empresa organizada, uma empresa relevante, inovadora e que talvez eu estivesse errando no modelo de negócio, na forma de precificar, nos custos. Então eu tinha um negócio legal, eu só não estava sabendo ganhar dinheiro com aquilo. Entendi. Isso foi, no caso, o Prêmio ACIP foi uma prova para você mesmo, para isso que ele serviu. Sim, legal. Sim, foi exatamente isso. E aí, da metade de 2019 até o final, por conta do Prêmio ACIRP, eu consegui uma certa penetração nas escolas de Rio Preto. Então, as escolas que antigamente não me recebiam para fazer reunião, pela questão do prêmio, começaram a me receber para ver a proposta, ver o que tinha de diferente. E aí, no começo de 2020, a gente saiu de 1 para 5 escolas parceiras. Então, a gente tinha a Copem, no começo de 2019, e no começo de 2020 a gente tinha 5 ou 6, eu acho que eram até 6. E aí, de dezembro de 19 até março de 20, a gente dobrou de tamanho. Então, o número de aluno, o número de funcionário, o número de tudo. Então, comecei a ganhar dinheiro. Eu lembro que no começo de, fevereiro de 2020, lembro que passou um pensamento na minha cabeça, do tipo assim, nossa, eu nunca mais vou me sentir desmotivado por falta de resultado. Eu lembro bem essa frase, assim, eu lembro até onde eu estava numa sala aqui do fundo, que era o meu escritório do prédio de lá. Sim. Eu lembro que eu tive essa sensação, foi assim, nossa, eu nunca mais vou ter aquela sensação de tirar dinheiro da empresa ou de trabalhar sem retirar alguma coisa. E aí, em março, teve a questão da pandemia, que foi o nosso voo de galinha, assim, a gente começou a crescer, aí veio a pandemia e a gente caiu de novo. E é desafiador, né? Porque você sempre seguiu o modelo presencial, né? Nessa época Sim. O EAD não era forte. A gente perdeu 40% dos clientes em um mês, e foi um mês que não entrou ninguém, né, de cliente. Então, foi um ano bem complicado, e aí foi um ano onde eu voltei a parar de tirar dinheiro, então eu não tirava mais Prolabore de novo, para poder pagar os funcionários, e comecei a pegar trabalhos por fora. Aí, por conta da pandemia, até tinha tempo ocioso, digamos assim, né, para trabalhar com outras coisas. Aí eu lembro que eu fiz uns projetos de incorporação tecnológica de algumas escolas que não sabiam nem abrir um Google Meet, por exemplo, fazer aula online, e eu fui fazendo essas assessorias. Aí ganhava lá 500, 800, 1.000 e poucos reais aqui, editava um vídeo ali, aí era tipo, 30, 40 reais por vídeo. Eu fui ganhando meu dinheiro assim na época da pandemia. E aí, pós-pandemia ali, 2022, algumas parcerias acabaram retomando de escolas, e aí fora que as coisas começaram a andar um pouquinho melhor, né? Então eu falo que de 2018 até 2022 foi, cara, foi literalmente levantando voo e caindo, levantando voo, caindo, levantando voo, caindo. E até hoje eu não consigo entender como eu aguentei 4 anos nisso, eu não consigo. Tipo, eu olho para os 4 anos e eu falo assim, cara, é inexplicável, assim, eu não sei se tinha alguma coisa me empurrando um pouco para insistir, mas eu não consigo enxergar nenhum motivo racional que me fez permanecer, porque não existia motivo racional. Às vezes realmente não é racional, né? Então assim, eu não consigo entender
o porquê que eu aguentei 4 anos. Uhum. Para mim é uma pergunta que se as pessoas falarem assim, qual é a fórmula para você perseverar? Eu falo, cara, não sei. Uhum. Foi algo meio que, para mim, meio sobrenatural. Não consigo Uhum. entender o que aconteceu. E aí, de 2022 para cá, que a gente começou a ter um fôlego melhor, a marca começou a performar melhor, a gente fez o rebrand, né? A gente botou uma marca diferente, mudamos algumas coisas no modelo de negócios, em termos de contrato com o cliente. A gente foi ajustando a gente foi apertando poucas coisas, pequenos parafusos, que possibilitaram a gente ser mais saudável financeiramente falando. Uma das pequenas coisas, por exemplo, é que a gente, antigamente nos contratos antigos, nós não cobrávamos matrícula, a gente cobrava uma mensalidade antecipada. Então o que acontecia? Tinha gente que pagava uma mensalidade e pediu cancelamento, eu tinha que devolver dinheiro pro cara. Entendi, porque ele pagou antecipado, não tinha nenhuma cláusula de saída, o cara podia sair o que quiser, a hora que quisesse e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu vou botar uma taxa de matrícula. E a primeira mensalidade ele faz, depois ele paga. Só isso já me gerou um fôlego muito melhor em termos de gestão, sabe? Então, eu já tinha tranquilidade de que eu, primeiro, não ia ter que tirar dinheiro para devolver para o cliente. Segundo, o cliente ia pensar 2 vezes antes de cancelar, então ele ia acabar ficando mais tempo, porque ele não ia querer pagar a taxa de matrícula de novo depois. E terceiro, a partir do momento que o cliente pedisse cancelamento, eu ainda tinha 1 mês de organização, sabendo que eu não ia ter mais aquele dinheiro daquele atrás cliente. de mais. Eu poderia, sei lá, substituir a vaga dele. Eu tinha 1 mês para resolver minha vida em relação àquele cliente. Então, assim, pequenos ajustes. E passa mais profissionalismo também. Passa mais profissionalismo. Ajustes na comissão de comercial, ajuste na comercialização de curso de férias, algumas coisas que a gente fazia que até davam certo, vamos dizer assim, dava um X de certo, e aí alguns ajustes que a gente foi fazendo foi dando 3x, 3x e meio. Então foram pequenas coisas que, se você pegar ali meio, você junta, dá tipo 10. Então foram pequenas coisas que a gente foi fazendo e ajustando, que foram trazendo esse resultado para The Future. E aí de 2022 para cá que a gente começou a ter uma empresa mais saudável. A gente tinha um modelo de parceria com escolas que era extracurricular. A gente montava uma sala na escola e o cliente daquela escola contratava a parte. Então ele tinha um desconto igual. Entendi, não era não era na grade. É tipo, o seu filho faz aula de manhã, na parte da tarde você contrata futebol, e contratava a gente. Esse formato pra gente era muito ruim, porque a gente tinha que ter um laboratório, a gente montava o laboratório na escola, a gente levava os nossos professores, a gente não conseguia cobrar o valor justo da mensalidade, porque a gente competia, por exemplo, o curso de futebol cobrava R$60. Aí a The Future chegava lá cobrando 325. Ninguém ia pagar, entendeu? Ainda mais eu não conhecia, né? Então assim, eu lembro que a gente cobrava 180, 150, e mesmo assim o cara comparava com o futebol, que era 80, 60, com a natação, que era 60, com o patins, que era 70. Então mesmo assim ainda era difícil de competir com essas coisas. E a gente percebeu que fazendo esses modelos dentro das escolas, o pai do aluno não estava nem um pouco preocupado se era The Future ou se era outra coisa, ou se era outra marca. Ele queria, aula de robótica. Ele não queria saber quem que era. Então a gente estava matando a nossa margem, a gente estava tendo muito trabalho, não estava tendo retorno e não estava construindo marca. Eram 4 problemas, né? Eu falei, gente, aí chegou uma época Aí chegou o final de 2021, eu falei, vou chamar todos os parceiros, a gente vai encerrar todo esse modelo de parceria e vamos propor outros modelos. Quem não quiser, a gente libera a escola, vai vir um concorrente e vai prestar o serviço lá da forma que eles precisam. E aí a gente fez isso com todos os nossos parceiros. E aí, em 2022, a gente falou assim, vamos olhar para The Future, para a escola da The Future, porque a gente trazer o aluno para cá ajuda a construir marca. E aí a gente fazer as iniciativas para sempre trazer o aluno para cá. Ao invés da gente ficar se matando para atender o aluno nas escolas, a gente fez o contrário. A gente falou, não, vamos trazer para cá. E aí foi dando certo.
Então, foram ajustes que a gente foi fazendo que foram dando certo. E hoje, a gente, do ano passado para cá, a gente ainda recebe muitas escolas pedindo esse modelo extra e a gente não faz mais sentido para gente. Sim. Legal. E só para fazer um parênteses aqui, né, para nossa audiência, uma coisa que eu identifiquei nisso que você falou e é legal deixar claro, é que nem sempre o seu concorrente é a mesma empresa, é uma empresa do mesmo ramo. Seu concorrente aí era uma aula de futebol que não é uma aula de robótica, mas é para o mesmo, vende para o mesmo cliente, que é a criança. Claro que não é a criança que paga, mas é a criança que executa. E no mesmo tempo também. Então é bem importante ficar esperta a isso, atenta a isso. E agora voltando para o momento atual da The Future, uma coisa que eu vejo e me admira bastante de vocês, pelo que eu conheço bastante a escola, tanto na questão de gestão de pessoas daqui e também como vocês lidam com os clientes. Porque os clientes aqui são apaixonados, basicamente, né? A gente tem várias histórias legais aí no Instagram da The Future. Me conta um pouco como que você conseguiu criar essa paixão que os clientes têm pela The Future. Cara, é delicado. Eu penso que assim, eu sempre busquei ser um líder justo para a equipe. Nem bonzinho e nem... não sei outra forma de falar isso. Carrasco. E isso acaba que exige que a equipe amadureça e a parte da equipe que não amadurece acaba saindo. Então, assim, existiu um momento na história da The Future que teve muito turnover. Né? Muito funcionário que entrava, ficava pouco tempo e saía, entrava, ficava pouco tempo e saía. E a gente não conseguia construir cultura. Né? Eu era um cara que eu me sentia muito refém de equipe, de funcionário. Acho que tem muito empreendedor que passa por isso, né? De você ficar na mão de funcionário, aí você acaba cedendo, o cara faz uma coisa errada, você finge que não viu, porque se você for lá e reclamar e o cara pedir demissão, você tá lascado. Então, assim, eu passei muito por essa fase de ter medo do funcionário, de falar qualquer coisa e o funcionário pedir demissão e eu ficar na mão. Só que chegou uma fase que eu falei assim, cara, é impossível você construir cultura cedendo a tudo e a todos. E isso tanto para cliente quanto para funcionário. Então, tem cliente que chega aqui e fala assim, eu quero deixar para pagar a oficina no dia que eu for. Né? A oficina é um produto que a gente vende, o cliente paga antecipado, a partir do pagamento a gente agenda a visita dele, e aí no agendamento ele vem e traz o filho dele para fazer uma aula. Tem muita gente que falava assim, não, eu vou levar meu filho aí no dia, eu pago. O que o cliente precisa entender? Que a partir do momento que ele está querendo iniciar um relacionamento com a The Future, com a empresa, ele está entrando na minha casa, que a The Future é a minha empresa. Aqui a gente tem regras, por mais que ele seja o cliente, por mais que eu precise dele, ele tenha o dinheiro e a gente precisa do dinheiro dos nossos clientes, ele tem que entender que ele tem que seguir as regras. Então a gente não vai flexibilizar, porque se a gente flexibiliza para um, a gente tem que flexibilizar para todos. Então, no começo, quando eu entendi que eu não poderia ficar na mão de colaborador e de funcionário, de cliente, a gente começou a se posicionar. E óbvio que tem cliente que não aceita isso. Até hoje a gente tem cliente que briga com a gente por causa disso. E tem colaborador também que não aceita isso, né? E aí você tem que se posicionar. Não vai ser assim. E existe uma certa briga de forças ocultas, né? Que são forças que não tem um embate direto, né? O empreendedor coloca as regras, aí vai ter gente da equipe que vai tentar burlar, aí é papel do empreendedor demonstrar posicionamento e cobrar isso da equipe. E eu lembro que teve um episódio específico que ficou marcado na história assim, da The Future, que a gente fez uma semana de alinhamento de cultura. Foi muito louco essa semana. Eu investi muito dinheiro em treinamento, contratei gente de fora, a gente treinou sobre oratória, treinou sobre valores da empresa. A gente fez uma semana, assim, eu fechei a agenda, não atendemos nenhum cliente, não fizemos nenhuma venda, a gente ficou a semana inteira em treinamento. Fechado. E no último dia a gente fez um treinamento de cultura de empresa, de vestir a camisa e tudo mais. E no final do dia desse treinamento, a gente encerrou o treinamento.
A equipe aparentemente estava muito alinhada. A gente encerrou o treinamento e tiveram 3 pessoas da equipe que, assim, destruíram o encerramento da semana. Qual era o tamanho da equipe na época? Só pra gente. Tinha umas 10 pessoas. 10 pessoas, 10, então foi 12 pessoas. 30%. Tinham 3 pessoas da equipe que elas literalmente destruíram a conclusão daquela semana. Entendi. Elas jogaram tudo que a gente construiu ao longo da semana no lixo, de uma forma que me desmoralizou em termos de liderança para o resto da equipe. Caraca. E foi muito difícil para mim, porque dentro dessas 3 pessoas, tinham algumas pessoas ali que eu tinha muitos planos para elas aqui dentro. E aí eu lembro que foi numa sexta-feira à noite, à noite assim, final do dia, sabe, 6 e meia, assim, houve essa desmoralização, e aí no outro dia de manhã eu demiti os 3. Os 3? Sim. e aí, tipo, no outro dia que eu demiti os 3, que pra mim foi um dia muito difícil, embora eu estivesse muito irritado com eles, nunca é fácil de demitir ninguém, por mais que às vezes as pessoas acham que é, mas não é. A equipe começou a me olhar de outra forma. Do tipo assim, a liderança é você fazer o que tem que ser feito, embora, mesmo que você não queira. Então eu não queria, eu precisava fazer aquilo, porque se eu não fizesse aquilo, a minha equipe já ia ser destruída. Porque se eu não demonstrasse que aquela semana de investimento que a gente fez em treinamento e liderança e tal, se eu não demonstrasse que aquilo era sério, que eu não ia tolerar falta de respeito, desmoralização e tudo mais, nunca ia dar certo. Entendi. Então, demitir essas 3 pessoas foi fundamental, embora não quisesse. E a partir disso, eu como líder comecei a me sentir mais confiante. Então, eu comecei a me sentir mais preparado para outras situações. E aí tudo isso foi construindo o que hoje é cultura de colaborador, cultura de The Future. E aí, voltando no ponto que você perguntou, você não consegue ter clientes apaixonados pela marca se a tua equipe não for apaixonada pela marca. Porque eu falo para eles, eu falo, gente, todos os meus colaboradores hoje são muito mais importantes do que o João no dia a dia da empresa. Sim. O João não atende cliente, o João não atende... Eu atendo, obviamente, se precisar, mas eu não faço atendimento no WhatsApp, eu não dou aula, eu não tiro dúvida de aluno, eu não faço atendimento a famílias. Então, o João, para a operação para o dia a dia da escola, não é a pessoa mais importante. O João é a pessoa mais importante para o crescimento da empresa, para atingir outros patamares, construção de desenvolvimento de material didático, estratégico e tudo mais, mas pro dia a dia da empresa não é. Então, se a equipe não está feliz trabalhando, se a equipe não acredita no projeto, na marca, no que eles fazem, a gente não consegue ter clientes fãs. Então, primeiro você tem que desenvolver o que você quer de cultura, e cultura não é o PowerPoint uma vez no ano que você faz lá, junta a equipe, paga um jantar para todo mundo e todo mundo sai feliz, né? Não é isso. É o dia a dia mesmo. E aí o dia a dia, ele é difícil demais. Ele é cobrança, ele é ter conversa difícil, ele é não fazer vista grossa, ele é elogiar, ele é comemorar, ele é flexibilizar também. E aí, a partir disso, você constrói uma equipe bacana, uma equipe que compra o projeto, e a partir dessa compra do projeto, você consegue ter clientes engajados, clientes felizes, para que eles se tornem fãs. Então, eu acho que o trabalho é esse, é construir a cultura, criar uma equipe forte, e essa equipe fazer os clientes virarem fãs. Entendi. É muito bom. Tem muita gente que fala, né, que o primeiro cliente que a gente tem é o cliente interno, não. Sim. É um cliente que tá de fora. E eu acho que essa abordagem que você trouxe é muito melhor do que a abordagem que a gente vê pela internet, né? Às vezes a galera fica focando muito no hackzinho que vai fazer você ter mais retenção de cliente. E na verdade tá aí. No fim das contas é sempre sobre gestão de pessoas, né? E agora pensando no caminho que vocês querem seguir, quais são os próximos passos da The Future daqui para frente? Cara, nem eu sei direito. A gente participou do Shark Tank Brasil, né? Nosso episódio passou aí. Tem muitas possibilidades. A The Future, isso é uma bênção, e ao mesmo tempo, se a gente não souber
cuidar, ela pode ser um problema. Porque quando você tem muita coisa para fazer, você tem que saber focar naquilo e fazer aquilo ali dar muito certo. Então, hoje a gente tem várias possibilidades. Nós estamos no momento de botar todas as cartas na mesa, ver o que faz mais sentido, ver onde a gente se sente mais confortável também, porque não é só o dinheiro, é saber onde a gente consegue agregar melhor o nosso produto, a nossa marca. Legal, só um disclaimer nessa parte também. Esse quadro é inspirado no livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. E lá, já identifiquei tudo que ele fala lá, estou identificando que você traz esse perfil também. E lá ele fala que uma empresa deve focar no que ela pode ser o melhor do mundo. Que é basicamente isso que você falou, legal. Sim. Muito bom. Eu sempre tive um embate muito grande com consultores, desenvolvedores de startup, que eles sempre falaram para mim, João, você tem um produto legal, mas a galera quer um produto mais barato. Sempre. Toda a consultoria que eu falava, os caras, você não consegue mexer na tua margem, no teu preço, lá. Eu falava, cara, não. Eu mexo em tudo, menos em coisas que vai fazer eu diminuir a qualidade. Eu não consigo entregar uma boa qualidade cobrando muito mais barato. Então, sempre fui de embate em relação a essas questões. E aí, quando a gente fala de crescimento, a gente tem que tomar esse cuidado de várias formas. Primeiro, se a gente optar pela área de franquias, que é uma das possibilidades reais que a gente tem hoje, você tem que tomar cuidado se o teu franqueado ele tem os mesmos valores que você. Se ele não vai fazer qualquer negócio, ficar dando desconto pro teu cliente final lá na cidade, vamos supor, a gente está em São José do Rio Preto, São Paulo. O cara lá no Nordeste, eu não vou estar lá no dia a dia para ver o que o cara está fazendo. Ou o cara lá no Sul, eu não sei. Então, a gente tem que ter esse alinhamento de valores, né, entre o franqueado e a franquia. Licenciamento é a mesma coisa. Então, licenciamento, você libera o cara para usar o seu conteúdo, o seu material, mas será que ele está usando a metodologia? Será que ele está fazendo o acompanhamento certo? Então, tem que tomar esse cuidado quando a gente está falando em crescimento, justamente para a gente não ficar naquele negócio de abre e fecha, né? Então, o cara abriu uma franquia porque a gente está explodindo e tudo mais, só que o cara não seguiu o que a gente pediu, não tinha os mesmos valores, ele fechou a empresa e aí a gente fica com a marca queimada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de crescer. Você crescer demais também, às vezes, faz uma empresa quebrar, e você crescer na hora errada também. Então, a gente está pensando em algumas vias de crescimento, só que em etapas. Então, a gente, por exemplo, iniciando como franquia, a gente quer começar com o estado de São Paulo primeiro, porque se eu pegar uma cidade muito longe daqui, eu não tenho estrutura financeira para sustentar um consultor de campo viajando com frequência. Então, a gente tem que montar uma base forte de suporte aqui no estado, aí depois vai indo para os estados mais próximos, depois a gente procura pontes aéreas que sejam mais favoráveis, que não sejam tão custosas, para poder ir crescendo de uma forma que não seja tão custosa para a empresa, para a franqueadora no caso, e para que a gente possa também dar um suporte para o franqueado, né? Porque só vender a franquia também não resolve. Né? A gente tem as fórmulas, tem os processos, o que deu certo. O cara não vai precisar passar os 4 anos que eu passei rodando no rabo, né? Ele já compra a franquia para isso. Mas mesmo assim tem coisa que a gente tem que estar ali próximo para ajudar, para dar o suporte. Né? Então, senão o cara não consegue desenvolver. Com certeza. É igual, esse é um ponto que eu sei que você gosta, é um ponto em comum entre a gente, é igual uma corrida, uma maratona, né? Vai correr 42 quilômetros ali, se você der um sprintzão no começo, você vai quebrar. Não aguenta. Exatamente. Tem uma comparação muito legal que eu vi uma vez, eu não lembro quem que fez na internet, que a gente passou por uma época, né, uma grande época de unicórnios, que são empresas de rápido crescimento, que chegam a $1 bilhão de valuation, só que aí estourou a bolha também na pandemia, né? A galera parou de optar tanto em investir assim em startup e trouxe um pouco para empresas com caixa mais estruturado, com equipe estruturada, e aí apelidaram de empresa camelo, que é uma empresa que cresce um pouco mais devagar, mas ela atravessa o deserto inteiro. Eu gostei dessa comparação. Um pouco que a The Future está trazendo, né? Legal. E agora vamos falar que o João, né, que agora tá famoso aí, do Shark Tank. Como foi esse processo? Eu assisti o episódio, eu creio que todo mundo está assistindo também assistiu o episódio, foi muito emocionante, foi muito legal. Ainda mais a gente que também faz parte desse crescimento.
Mas creio que é um consenso geral, né? Talvez é um dos melhores episódios da temporada. Como foi tudo isso? Ah, legal. Fico feliz que o pessoal tenha essa percepção. Cara, ali o episódio foi tudo muito verdadeiro. Eu sou um cara que, quando eu tô buscando, no caso ali, um sócio, eu sempre tento ser o mais João possível. Então, o cara que tava ali é o cara que tá aqui no dia a dia, né? O cara que vai falar com todo mundo de uma forma respeitosa, de igual para igual. Não sou obrigado a concordar com tudo. Se você assistir o episódio, você vai ver que tem horas que eu discordo. Eu sou um cara muito sincero, então tem até um momento lá que o Sérgio fala, né? Você acha que vai acontecer isso, mas você fez a conta? Eu olhei pra ele e falei, não fiz. Não, tipo, eu poderia ter tentado inventar um número, alguma coisa ali, porque uma projeção de 5 milhões foi o que eu desenvolvi. Nos modelos que a gente tem hoje, não é difícil de conquistar o 40% de EBITDA. Na verdade, é possível conquistar até um EBITDA melhor. Mas ali na hora eu não tinha feito a conta. Então eu falei, cara, é melhor eu falar que não fiz do que eu tentar dar um enrolation num cara que vê isso todo dia, cara. Não tem como. Então, é igual quando chega gente vendendo assessoria de matrícula aqui. Os caras, não, porque no primeiro mês a gente vai colocar 100 alunos para você. Eu falo, cara, demorei 2 anos para botar 100 alunos, cara. Você não vai botar isso em um mês, não adianta. Então, essa questão do programa, ela sempre foi muito verdadeira, assim, eu fui muito em paz no programa. O único medo que eu tinha era de passar vergonha, no sentido de não conseguir transmitir o que a The Future é, no sentido de tomar muita porrada e não saber responder. Tava tranquilo se eu não conseguisse fechar nenhuma negociação ali, eu só queria ficar tranquilo em relação à apresentação da The Future. Eu queria passar o que é, tanto visualmente ali no stand, né, com a demonstração dos materiais, as apostilas e tudo mais, tanto no pitch, né, que a gente tem uns 2 minutinhos ali no começo para falar, e as respostas, as perguntas que eles vão fazendo, era a minha única preocupação. Eu falava assim, puta, eu quero conseguir transmitir o que é a The Future. Se vai dar certo, se eu vou ter proposta ou não, para mim pouco, lógico que importa, né, mas eu tava em paz. Então o que tá no seu controle. Eu falo, cara, eu tô em paz, se for para acontecer, vai acontecer, se não for, paciência, eu só quero entregar o meu melhor ali. Que é a forma como eu sempre lidei com competições, igual eu tava falando. Sim. Eu sempre participei dando o meu melhor. Então, se eu não ganhasse, eu ficava muito tranquilo. Porque eu falava, pô, foi o meu máximo. Se eu não ganhei, é porque o cara realmente é melhor. Agora, não tem dor pior do que você fazer as coisas meia boca, aí você olha o cara que ganhou e fala, puta, eu teria feito melhor. Então, isso é ruim. Né? Então, eu sempre, quando eu entro nas competições, eu entro com esse espírito. Vou fazer o meu melhor. Se eu não ganhar, tranquilo, beleza. O cara é realmente melhor. Então, não fico com essa dor, né, no coração, assim, com esse peso. E lá no programa foi a mesma coisa. Então eu falei, vou dar o meu melhor, quero conseguir transmitir tudo. Se não rolar, paciência. Não era a hora, entendeu? Sim. Não estava pronto para isso. E aí o processo todo é muito legal. Tem vídeo, tem documento que você tem que preencher. O próprio fato de você participar já é muito legal, porque tem muitas coisas no questionário que eles montam lá, que eles mandam, que às vezes você nem estava prestando atenção. Você fala, putz, isso aqui é importante, mas nunca olhei para isso. Já muda o negócio aí, né? Então, é um negócio que você começa a olhar e fala, putz, será que faz sentido eu olhar para isso? Esse número eu não tenho. Por que será que eu não tenho? Eu vou atrás. Então, é legal você se desafiar, né? Acho que esses processos seletivos são muito bacanas por isso. E teve toda a questão dos bastidores ali, os desafios. É uma negociação constante com a produção, porque você quer mostrar tudo, você quer levar um monte de coisa. E os caras, não, calma, não é assim. É um programa, né? Eu queria ter apagado a luz ali na hora na hora que a gente vai falar sobre os Guardiões, queria ter feito um showzinho de luz ali. Eles falaram, não, cara, não inventa, não mexe com iluminação não, que iluminação é um negócio complicado de resolver. Então é uma negociação, você conversa com o programa, você fala isso, fala aquilo, eles aprovam, não aprovam e tal. Eu queria muito ter levado o meu caderno, que eu comento no final do pitch, né, que eu tinha um caderno, um lápis e tal. A hora que eles olharam o caderno tudo destruído, né, caderno de 10, 15 anos atrás,
Eles olharam o caderno e falaram, não, esse caderno não vai pro palco do programa nem a pau. Eu falei, Quebraram a tua ideia. Eu falei, não, eu tiro a capa, eu mando fazer outra capa. Não, é feio, não fica legal na edição. Eu falei, então tá, então vamos jogar com o que a gente tem. Então, assim, o processo em si do programa é muito legal. Os tubarões ali, eu encarei, até as porradas que eu tomei do Sérgio, da Carol, os questionamentos, eu encarei como uma consultoria. Eu falei, cara, quanto que é sei lá, 10, 15 minutos com esses caras? Isso é doideira. Eu falei, quanto que é 10, 15 minutos com esses caras? Pô, tô fazendo aqui de graça. Então, se eles estão falando, a Carol me fez uns questionamentos que não foi pro ar sobre branding. Ela criticou alguns aspectos da marca. Eu poderia ter saído de lá irritado com ela, ou eu poderia ter saído de lá e falado assim, deixa eu dar uma olhada nesses pontos que ela levantou. Então é isso, a gente olhar para as críticas. Eu sempre, quando eu olho para críticas, eu sempre falo assim, quem que tá falando? É um cara que tá acima ou é um cara que tá abaixo? Né? O cara que já fez, né? O caminho que eu quero seguir. Eu fui ali para me expor. Então, a partir do momento que eu vou ali para me expor, eu tenho que estar aberto a ouvir coisa boa e coisa ruim. Agora é diferente, você tá aqui no seu dia, já aconteceu, quando a gente fez umas mudanças aqui na marca, a gente mudou as cores, aí teve uma cliente que chegou e falou assim, nossa, eu preferia do jeito que tava antes, essa cor é muito morta, parece que vocês estão meio mortos. Aí eu olhei para ela e falei assim, não pedi sua opinião, entendeu? É diferente. Sim. É diferente, você vai num programa com esse, você tá ali abrindo e vem o que vier, você tem que estar preparado para isso. Agora, tem gente que não tem crítica construtiva, tem gente que é só... Crítica por crítica. Ela joga a frustração dela em você, aí você tem que saber filtrar. Então, lá pra mim foi bem tranquilo por isso. Tanto que no final, a hora que o Sérgio fala que ele tá fora, eu dei um sorrisão pra ele, falei, obrigado, porque, mano, você me ajudou, você me fez questionamento. Eu falei ontem com o pessoal aqui, eu falei, cara, eu tinha mapeado todos os números da The Future, todos, menos aquele que ele perguntou. Menos aquele, cara. Eu tinha feito a projeção em cima de faturamento, eu tinha feito um mapeamento de quantas carteiras a gente tem, quantas vagas a gente tem, o quanto que a unidade dá para faturar, a gente consegue chegar até 2 milhões, igual eu falei, 2,5, sem fazer reforma. Só comprando mesa, cadeira, computador. Fiz toda essa projeção, cara. Só que a hora que ele perguntou do resultado, eu falei, putz, não fiz essa. Tipo, faltou a linha final. Eu falei, putz, eu não fiz. E aí, a hora que ele falou, eu me senti um burro. Eu falei, cara, é o número mais importante na projeção. Como que eu não pensei nisso na hora pra levar esse número? Porque ele não quer saber se vai faturar 5 milhões. Eu posso faturar 5 milhões e gastar 6. Pra eles é ruim, é um negócio ruim, é um negócio que gera 1 milhão de dívida no ano. Então o faturamento em si não interessa muito pra eles. E no final, depois que eu saí de lá, eu falei, cara, uma pergunta tão óbvia que eu devia ter mapeado e tal, e não fiz, e graças a Deus que aquilo não me atrapalhou no programa. Mas poderia ter sido algo que teria me atrapalhado muito, né, se o resto não tivesse sido bem construído, bem amarrado e tal. Então eu sempre peguei as críticas ali e sempre levei em consideração e ponderei. Então, é uma crítica realmente relevante? Então, vamos olhar, vamos consertar, vamos melhorar. Com humildade, os caras são 1000 vezes maior do que a gente, então, se eles estão falando, pelo menos parar pra ouvir, eu vou. Com certeza. E aí conseguiu fisgar um tubarão, né? E era o que você queria, pelo que você falou lá. Era o que eu queria, sim. Muito legal, porque o Semizato também é da região, né? Esse é um ponto legal. Começou com a sua idade também. Muito doido. Sim, eu e o Semizato, a gente tem muitos pontos em comum. Como ele mesmo fala lá no episódio, né? Coincidência ou não, a gente nunca vai saber, mas tem muitos pontos em comum. Admiro muito a história dele. Ele é um cara também que começou com 23. Ele fala muito, porque hoje a gente, quando fala sobre empreendedorismo, tem muita gente que fala assim, eu era um péssimo aluno na escola, eu tinha TDAH, eu só tirava nota baixa e hoje eu sou multimilionário. O Semizato era diferente. Ele sempre foi um bom aluno, sempre tirava nota boa. E eu também sempre fui um bom aluno na escola. Sempre quis tirar notas boas. E às vezes a gente vê muitas dessas histórias, né, de bilionários, milionários que não iam bem na escola, que se deram bem
na vida, digamos assim, e a gente sente essa falta de identificação, né? Essa falta de representatividade, né? Sim. E no caso dele, não, ele faz questão de falar. Eu sempre fui um bom aluno, eu sempre tirava nota boa, sempre quis ser o melhor. Então, gera essa identificação, né? Eu sempre quis ser o melhor. Eu não, assim, eu nunca. A minha intenção na escola não era sempre ficar em primeiro, em segundo lugar, mas eu sempre quis estudar muito, eu sempre gostei de estudar. Então, Sim. eu sempre fui um bom aluno, sempre tirava notas boas. E aí essa identificação rolou muito. A questão da idade, eu suspeitava que ele tivesse aberto Você a falou, né? Microlins Suspeitava. com 23, mas não tinha certeza. E depois eu li o livro dele e eu descobri que no livro dele, quando ele chegou a certo momento da história dele, ele vendeu 30% da empresa dele para um grupo e tal. E também. Que também foi o que eu pedi lá, mas não foi intencional, eu Sim. não fiz esse estudo antes. Então, por isso que eu falo, acho que foram coincidências que foram casando. E teve uma outra questão também, que daí já é uma questão mais espiritual, digamos assim, que eu fiz um pedido interno para Deus, no sentido de, se eu tiver que escolher entre um ou mais tubarões, coisas nesse sentido, além de ser a pessoa que eu gostaria, eu queria que você me desse um sinal de que não mexesse na proposta que eu pedi. Então eu pedi 30% por 1 milhão, eu gostaria que não mexesse no percentual. E ele não mexeu. E ele não mexeu. Ele mexe normalmente. Ele normalmente pede 50%. 50%, é verdade. Então foi uma das coisas que eu pedi espiritualmente, assim, como um sinal. Assim, se eu tiver em dúvida entre duas pessoas, me mostre, tipo assim, que a pessoa que eu deva ir seja a pessoa que não mexeu no que eu pedi, que me ofereceu exatamente aquilo que eu pedi. E aí, ali na hora, eu já estava inclinado para ele. Ele fez exatamente o que eu pedi. Eu falei, não tem o que pensar. Tanto que ele perguntou, né? Ele falou, você quer sair ali para pensar, para conversar? Eu falei, não, eu tô pronto. E assim, até falando um pouco sobre a Monique, a proposta dela foi muito boa também. Ela fez uma proposta de trazer uma gigante da área da educação e ela é da área da tecnologia. Então, na edição também não aparece, mas ela fez muita pergunta sobre o conteúdo, ela entrou muito a fundo em termos técnicos. Ela pediu para eu explicar aulas tecnicamente lá no negócio, que não, eu acho que para a audiência não é um negócio tão relevante, então eles tiraram. Mas ela foi muito elegante comigo, mas muito, assim. E era uma proposta muito boa também. Uma proposta Até que muito boa. O Pedro, que é um dos membros do time da Supernova, ele falou, caraca, eu sou fã do Semenzato e tal, ele é muito bom, mas fiquei em dúvida nessa proposta aí, o que eu faria, sabe? Sim, e ela foi muito assim, cara, ela foi muito elegante comigo. Nossa, no programa, que na edição cortou bastante parte da participação dela, mas ela foi bem respeitosa, ela foi muito tranquila comigo, sabe? Acho que todos eles foram. O Semenzato ali, cara, as reações dele foram muito legais, assim, eu na hora que eu fui botar o crachá nele, eu falei, cara, muito legal, felizão, muito legal, muito legal. O Caíto foi muito parceiro também, o Sérgio fez os questionamentos, mas no final ele fez um fechamento que né, ele desejou ali que a metodologia fosse implementada no Brasil inteiro. A Carol fez os questionamentos, mas ela falou que ela me abriu uma porta também que saiu da edição. Na negociação ali, ela abriu umas portas para um projeto dela e tudo mais. Mas todos eles me trataram muito bem lá. Então eu saí de lá muito feliz, me senti muito respeitado, embora tiveram uns questionamentos e tudo mais, eu me senti muito feliz, muito tranquilo. E foi uma experiência muito legal. É muito difícil estar ali, mas eu me senti muito tranquilo. Eu apresentei o pitch lá nos primeiros minutinhos. Cara, a hora que eu falei a última frase, aí fiquei pode tranquilo, vir qualquer coisa, né? Fiquei tranquilo e me senti numa roda de conversa ali, eles me deixaram muito confortável. Então foi uma experiência muito diferente, assim, foi bem legal. Legal, muito bom. E agora, para finalizar, quero que você olhe para a câmera e dá um conselho, pode ser um conselho comportamental ou então um conselho técnico, para uma pessoa que tem uma empresa, já teve certo resultado, só que está estagnado, por exemplo, você que estava
correndo atrás do rabo ali durante aqueles 4 anos, dá um conselho para essa pessoa e pode se despedir do Tá. vídeo. Responsa, né? Tá, eu vou tentar resumir esse conselho em poucas palavras, mas eu acho que não só para quem tem um negócio, mas para quem está trabalhando numa empresa. Eu acho que você precisa ter paciência, entender que as coisas levam tempo, demoram. Tanto se você está construindo uma carreira, se você está estagiando, se você está abrindo um negócio. Eu acho que o que diferencia as pessoas que dão certo das pessoas que não dão certo, né? Vamos botar assim, é a insistência, é a paciência, é a perseverança. Então, nós como seres humanos, a gente quer resultado rápido, a gente quer tudo para ontem, a gente quer saber quando vai dar certo, a gente quer uma data, né? A gente sempre pergunta, mas quando que vai dar certo? Quando que eu vou receber aumento? Quando que eu vou ser efetivado? Quando que eu vou ganhar dinheiro? Mas na pergunta não é essa. A pergunta é o que que eu tenho que fazer para chegar lá, o que que eu tenho que respeitar para chegar lá. E eu sempre fui um cara que sempre estudou muito, sempre se capacitou muito, só que as coisas da minha vida só começaram a dar certo depois que eu me aproximei de Deus. Então, sempre fiz minha parte, mas sempre as coisas sempre aconteceram para mim de uma forma legal, né? Sempre entrou cliente, sempre. Só que era tudo muito forçado, assim. Eu tinha que fazer muito esforço para tudo dar certo. Eu tinha que me matar de trabalhar, trabalhar até a noite, fazer muita coisa. E eu tinha um sentimento estranho em relação a tudo, sabe? Sempre fui muito reclamão, sempre fui muito olhava tudo para o que estava dando errado. E a partir do momento que você se aproxima mais de Deus, você entende algumas coisas, que é você ser um pouco mais grato pelas coisas que acontecem, inclusive pelas porradas que você toma. Você começa a entender que as coisas vão acontecer no tempo que ele quer e não no tempo que você quer. E terceiro, você entendendo essa questão do tempo de Deus, você fica muito menos ansioso. Então você só vai trabalhando. Você vai trabalhando, trabalhando. E a única coisa que você tem que pedir é me coloca no caminho certo. Então, tipo assim, me direciona para a direção certa, mas você que vai caminhar. Então, o único combinado que eu tenho com Deus é esse. Me coloca no caminho certo, né? Me direciona para o lugar certo para não ficar andando à toa, mas eu respeito o seu tempo, eu faço as coisas que tiver que fazer, sem pressa, de que as coisas vão dar certo. Então, quando você tem essa bússola, né, divina de te colocar para o lugar certo, é uma questão de tempo e de paciência e de perseverança. Então, acho que é isso, você fazer tua parte, mas confiar em algo maior é o que vai fazer as coisas fluírem com menos dor, com menos ansiedade, com menos ingratidão. Acho que esse é o segredo aí. Isso aí. Valeu, João. Valeu.